Olá, gente, tudo certo? Hoje estamos aqui no Improvisando para fazer mais um vídeo de gráficos. E hoje, minha gente, a gente vai ver as classificação dos gráficos, isso mesmo. Mas antes de mais nada, eu peço para você deixar o seu like aqui no vídeo, tá? Se inscrever nesse canal, ative o sininho de notificações, que isso é muito importante. Se você tiver esse sininho, você não perde nenhum vídeo no canal. E relembrando a vocês, temos vídeo todo sábado, tá? Vejamos agora as diversas maneiras de exibir os dados num gráfico, de acordo com o objetivo pretendido. Então a gente vai falar das classificações dos gráficos. É um conteúdo que eu gosto bastante de comentar. Então, bora lá. Também conhecido como gráfico de barra, eles são usados para comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais de determinado período. As colunas podem surgir de duas maneiras. Então, o gráfico de colunas é mais conhecido como gráfico de barra. Eles são usados para comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais de determinado assunto, período. Então, as colunas podem ser tanto essa aqui, ó, horizontal, que é tudo que as barras, galera, fique na horizontal. Então, um dos gráficos de coluna é o horizontal. Você vê que ali, ó, deixa eu até pegar minha canetinha aqui, vai ficar legal aqui. Tá certo. Vocês estão vendo aqui, ó, eles estão tudo na posição horizontal. A posição horizontal é assim, tá? Ó, deixa eu até... No mouse sou muito ruim. Aqui, ó, é horizontal, tá? E aqui é a vertical. Tá? Então, essa é uma dos gráficos de coluna que a gente chama de horizontal. Que tudo que as barras fica em horizontal. Ok? Ok. Temos outro tipo de gráfico de colunas, galera. É de duas maneiras só, a horizontal e a vertical. A vertical é tudo que fica para cima, tá? A diferença da horizontal para a vertical é que a horizontal fica de lado, tá? E a vertical fica para cima, fica reto. Então, ó, a vertical, galera, eu acho que a vertical é a mais usada nos gráficos, tá? Então, a vertical é tudo que fica assim. Assim é vertical, e assim é horizontal, e assim é diagonal. Nunca vi, olha, eu, além do gráfico de linhas, nunca vi um gráfico diagonal, ok? Enfim, esses são os dois tipos de gráficos de colunas. Ok, agora a gente vai falar o que é o gráfico de linha. Galera, ele é também conhecido de gráfico segmento, tá? Ele é usado para apresentar valores sequência numérica. Como assim sequência numérica? 1, 2, 3 e assim vai. Em determinado espaço de tempo, ou seja, mostra evoluções e diminuições, evoluções do que evolui. Por exemplo, eu era bebê há uns 13 anos atrás, isso, 13 anos. E agora eu não sou mais bebê, eu sou não sou pré, eu sou adolescente, sou jovem. E o que eu posso dizer pra vocês? Desde bebê até aqui eu evoluí. Evoluí de idade, evoluí de aparência, de altura e assim vai. Ou diminuições de algum fenômeno. Ok. Esse aqui é o gráfico de linha. Como eu já disse, é o gráfico de linha. Por quê? Isso aqui, galera, isso aqui é uma linha. Tá? Ok? Então, o gráfico de linha mostra espaço ou tempo. Gráfico de linha é muito utilizado. Sabe nos jornais que passa a quantidade do coronavírus? Às vezes eles mostram esses gráficos, ok? Enfim, continuando, agora a gente vai ver
O gráfico muito utilizado também, junto com o gráfico de barras, é o gráfico pizza, ok? Também chamado de gráfico de setores. Esse modelo, galera, ele recebe o nome porque ele tem uma forma de pizza. E não porque o gráfico é uma pizza. Ou seja, ele é circular, tá? Mas ele é chamado normalmente de gráfico de setores. Eu não vejo alguém... o mais formal possível. Se você estiver numa empresa e tem que mostrar um gráfico desse formato de pizza, você não vai falar pra galera: galera, eu fiz um gráfico de pizza. Não, você tá num momento importante, você vai falar de gráfico de setores. Você não vai falar gráfico de pizza. É mais informal. O formal é gráfico de setores. Mas nós chamamos de gráfico de pizza. Por quê? Porque ele é circular. Então, galera, eles são utilizados para reunir valores a partir de um todo, segundo o conceito da proporcionalidade. Ok? Esse é o gráfico de pizza. Ou por que eu chamo de gráfico de pizza? Porque ele tem o formato de pizza e ele é recortado com fatias de pizza. Ok? Esse é o gráfico de pizza. Ele é utilizado mais, como pode dizer, valores. Por exemplo, aqui, ó, primeiro trimestre tem o valor exato. Não tem exato, porque por isso mesmo que existe o gráfico, que ele mostra provavelmente, como a diz ali, proporcionalidade, a quantidade no primeiro trimestre, por exemplo, de alunos. No segundo trimestre, ó, ficou diferente. E daí, todos os gráficos utilizam cores, ok? Enfim, continuando, agora a gente vai falar do gráfico de área. Ele não é muito conhecido, mas eu vou falar mesmo assim. Esse tipo de gráfico, galera, é utilizado para demonstrar as alterações ou comparar valores ao longo de um tempo, tá? Então, você vai comparando valores ao longo do tempo, do passado até o presente, até o futuro, ok? E esse que é o gráfico de área. Por exemplo, até no coronavírus a gente usa bastante o gráfico de área também. Ele é formado por um conjunto de linhas e pontos, onde a área é preenchida. Aqui, ó, esse é o gráfico de área. Ele é visto por poucas vezes, na minha opinião. Ele não é tão famoso. Esse é o gráfico de área, tá? Como diz, para demonstrar, comparar valores ao longo do tempo, passado, presente, até futuro, ok? Enfim, agora vamos falar sobre um famoso também, só que a gente não chama. Nossa, Matheus, eu nunca vi esse nome de gráfico. Histograma. Eu vou explicar para vocês o porquê que ele é famoso. O histograma, galera, é uma ferramenta de análise de dados, tá? Que apresenta diversos retângulos justapostos em barras verticais. Por esse motivo, ele se assemelha ao gráfico de colunas. Entretanto, o histograma não apresenta espaço entre as barras. Aí, ó. Esse daqui é bem utilizado também, porque ele utiliza os números negativos. E isso é muito legal de se estudar, tá? A gente vai fazer no futuro umas atividades gráficas aqui no canal. Então, ó, esse aqui é o histograma, ok? Enfim, ele é muito utilizado na área da estatística, sendo um importante indicador para a distribuição de dados. Segundo a sua representação gráfica, eles são classificados em... Então, o histograma ele tem uma classificação. Então, vamos ver a classificação. Ó, temos um histograma simétricos, composto de uma frequência mais alta no centro e que aos poucos vai diminuindo. O simétrico, por exemplo, é esse daqui, que lá no meio tá alto e depois nas bordas ele vai diminuindo, ok? Esse é o histograma simétricos. Temos o assimétricos, que representa somente o ponto mais alto. Então, o simétrico é o ponto mais baixo e o assimétrico o ponto mais alto, sendo que o resto dos retângulos são assimétricos, ok? Vamos falar de outro tipo de histograma, que é o despenhadeiro. Nesse tipo, a representação parece incompleta, porque é usado quando alguns dados são eliminados, tá bom? Temos também um histograma com dois picos. Nesse caso, temos duas análises
de dados distintas que apresentam dois picos, os pontos maiores, ok? E também temos o histograma platô. No centro da figura nota-se a aproximação de frequências, o que forma a figura menos desigual, ok? E também temos o histograma de retângulos isolados, também chamado de ilha isolada, ok? Vou cantar. Isolados, isolados. Ok, enfim. Esse caso do histograma, eles apresentam lacunas que, por sua vez, indicam uma anormalidade ou erros no processo. Não são muito utilizados, porque às vezes os gráficos não contêm muito erro. Ok? Se for numa fonte muito importante. Agora, a gente vai falar de outro gráfico, que se chama infográficos. Você já deve ter ouvido falar. Os infográficos representam a união de uma imagem com um texto informativo. Ok? Você já sabe o que é um infográfico, né? Por favor, estão todos os livros nas escolas, nos trabalhos, no seu quê. Você pode encontrar esses infográficos na Wikipédia. Se você pegar o seu livro, você vai de ciências, por exemplo, você pode de matemática, que tem bastante infográfico, ok? E olha que legal, você já deve ter visto, né? Viram sim, rapazinhos e rapazinhas. Ó, esse aqui é um infográfico que é um dos meus, que eu considero um dos melhores gráficos, porque ele é bem bonito. Por quê? Porque ele apresenta desenhos. Ó, olha que bonito esse gráfico 3D. Olha que legal. Então, um infográfico é o que a gente mais vê do que os gráficos. Ó, como eu disse, ó, da mesma maneira que os gráficos eles solicitam a compreensão sobre um tema, esse tipo de ferramenta é muito utilizado no meio jornalístico e ainda, como disse, nos livros didáticos das escolas. Ok, falamos dos infográficos. Agora a gente vai falar do diagramas, ok? É muito tipo de gráfico, mas ok. Esses são os diagramas, ok? Vocês veem, mas eles não têm gráfico nenhum. Porque os diagramas são tipo de representações gráficas que demonstram, por exemplo, um esquema ou uma maquete. Tipo, não é bem um gráfico, tá? Um esquema, um tema, tá? Que também são usados para simplificar uma ideia ou conceito e, portanto, facilitam a interpretação do tema. Geralmente incluem linhas, setas, desenhos, etc. São muito utilizados na área de estatísticas e administração. Ok? Agora a gente vai falar das famosas tabelas, que vocês também já conhecem, que tem muita tabela nos livros didáticos. Eu vou mostrar. As tabelas são usadas para organizar algumas informações ou dados, da mesma forma que os gráficos facilitam o entendimento por meio de linhas e colunas que separam os dados. Aqui, ó. Vocês já viram esses gráficos assim, né, menino? Aqui, ó. Vou explicar para vocês como que é. Esse tipo de gráfico, que não é gráfico, mas é gráfico, é muito confuso? Se chama tabelas de exemplos com base de salário mínimo de R$688. São meses de trabalhos, valor de amondano. E sendo assim, são usadas para melhor visualização de informações em diversas áreas do conhecimento. Também são muito frequentes em concursos vestibulares.